A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o seu programa Abba Pai. Mais uma vez estamos aqui preparados para dividir com vocês um pouco mais da palavra de Deus e para aprendermos mais desta palavra que salva, que cura e que liberta em nome de Jesus. Bem, como sempre eu quero assim agradecer mais uma vez a cada pessoa que está aí do outro lado. Você das mais variadas religiões, vocês amigos da Igreja Católica, vocês amigos da Igreja Metodista, Batista, Presbiteriana, Quadrangular, Ortodoxa, Anglicana, não é? Você que é de religião de matriz africana, você também que é do Espiritismo, enfim, quero dar um abraço em todos vocês que estão aí, independente da sua religião, do seu credo. Quero dar um abraço, agradecer pela sua participação aí e lembrando que aqui nós não falamos de religião, nós falamos da palavra de Deus e isso é o mais importante, amém? Então um abraço a todos vocês. Um abraço também para o meu amigo Acivaldo aqui da TV Monte Sião, também para o meu amigo Luiz do Frigorífico Carnes e Cia, para o meu amigo André da Inova Propaganda, para o meu amigo Pastor Antônio da Livraria Evangélica Proclamai e também para o meu amigo Emanuel do Supermercado J. Santos. Um abraço todo especial do nosso programa a todos vocês que têm colaborado para a nossa programação em nome de Jesus, amém? Lembrando que eu sou pastor presidente da comunidade cristã Abba, aqui em Feira de Santana, Bahia, e o nosso endereço é a Rua Paulo Afonso, 495, Jardim Cruzeiro, ao lado do Hospital da Mulher. Muito fácil o nosso endereço. Eu quero convidar você, principalmente, para o domingo à noite, 7 horas da noite, o nosso culto da família. Então você e a sua família estão convidados a nos visitar e estar ali no culto da família todo domingo, 7 da noite, em nome de Jesus. Lembrando que o nosso programa, ele é sempre reprisado às quartas-feiras, 7 e 10 da noite. O nosso número de telefone, 0 operadora 75 9151 6907. E o nosso hotmail é r_dantas@hotmail.com. Amém? Então nós estamos assim já ávidos por ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Eu quero convidar você a estar aí preparado, porque certamente Deus falará com você em nome de Jesus. O programa Abba Pai está no ar. Glória a Deus. Eu quero assim, sem demoras, convidar a todos vocês a que abram suas Bíblias no nosso texto básico de hoje, que está em Mateus capítulo 16 e versículo 18. Mateus 16, 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. Me acompanhe. Portanto, eu lhe digo, você, Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Glória a Deus pela sua palavra. Amados, o nosso texto básico é Mateus 16, 18, e o título da nossa mensagem hoje é: quem é o líder mundial da Igreja de Cristo? Quem é o líder mundial da Igreja de Cristo? Existe algum homem sobre a face da terra que possa representar todos os evangélicos? Bem, nós vamos procurar responder a esta pergunta por meio dos textos bíblicos que iremos ler aqui nesta noite e iremos esclarecer também quem é o líder mundial da Igreja do Cristo. Amém? Muito bem. Bem, mas eu quero assim ilustrar a mensagem de hoje lendo ainda com vocês Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aos cristãos de Éfeso, capítulo 2, versículo 22. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20. E a palavra do Senhor nos fala assim: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Glória a Deus, né?
percebemos aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo para os cristãos ali da cidade de Éfeso, ele deixa bem claro que a pedra fundamental do edifício, que é a igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? É o Senhor Jesus. Logo, o Senhor Jesus, ele é a pedra fundamental da igreja. Estudando um pouco sobre pedra fundamental, nós descobrimos que a pedra fundamental é a pedra de base de uma construção. Jesus também chega a dizer que ele é a pedra de esquina. Estudando sobre a pedra de esquina, nós vamos descobrir que a pedra de esquina, ela era geralmente uma pedra colocada sobre as paredes, não é, em ângulo. Então colocava-se ali as paredes, as pedras eram colocadas em forma de parede, e depois uma outra pedra era colocada naquele ângulo, a fim de que aquelas paredes pudessem ficar fixas. Então Cristo, ele é a pedra angular, ele é a pedra principal da sua igreja. Ele é fundador e, ao mesmo tempo, ele é o líder mundial da sua igreja, e perceberemos isso ao longo dessa lição. Também concluiremos que hoje ele está, assim, representado na pessoa do Espírito Santo, não é? Então, muito bem, agora você já sabe, logo no início, você já sabe quem é o representante exclusivo, não é? Em primeiro lugar, da igreja. Você sabe agora quem é o líder mundial da igreja de Cristo, ou seja, é o próprio Cristo, não é? Que ascendeu aos céus e hoje está aqui por meio do Espírito Santo. E assim, amados, eu quero introduzir ainda a mensagem de hoje falando o seguinte: dirigindo-se a Pedro, Jesus afirmou ser o líder mundial da igreja. Ainda hoje, ele a preside na pessoa do Espírito Santo e não autorizou nenhum mortal a assumir prerrogativas que são exclusivamente suas. Glória a Deus por isso. Então a igreja do Senhor está aqui sobre a face da terra, né? Ela é internacional e esta igreja ela é presidida pelo próprio Senhor Jesus, né? O próprio Senhor Jesus fundou esta igreja a preço de sangue e hoje ele continua presidindo esta igreja por meio do Paráclito Divino, da Ruá Yavé, que é o Espírito Santo, o próprio Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas e ao mesmo tempo a mesma pessoa. Então Cristo fundou enquanto homem, não é? E hoje a preside como Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Mas vamos assim ao desenvolvimento aqui da nossa mensagem, né? Antes disso eu quero refletir rapidamente sobre a questão da igreja. É bom lembrar que a palavra igreja vem do grego eklesia, e a eclesia era na verdade um grupo, na verdade, de pessoas. As eclesias do passado, sobretudo da época de Jesus, eram grupos de pessoas que tinham as suas ideologias específicas e eles pregavam essas ideologias. Ou seja, antes do Cristo pisar sobre a terra, já existiam eclesias, já existiam grupos de pessoas pregando e disseminando as suas ideologias, né? E Jesus, quando ele pisou aqui, ele também estabeleceu a sua eclesia, ou seja, ele estabeleceu a sua verdade, baseada nele mesmo. E a partir daí ele ensinou algumas pessoas a viverem esta verdade. E as pessoas que aprenderam com ele dioturnamente ao longo de 3 anos e meio foram os apóstolos. Então, eclesia é na verdade um grupo de pessoas que prega uma determinada ideologia. Quando Cristo pisou aqui, já existiam várias eclesias e Cristo ele chegou com a sua eclesia, ou seja, ele chegou para ensinar a verdade das verdades, não é, baseada nele mesmo. Ensinou isso de forma maravilhosa aos apóstolos, que foram compartilhando com aqueles que se convertiam, não é? Muito bem. Então, a eclesia, ou seja, a igreja de Cristo, é na verdade o conjunto de pessoas convertidas a ele, não é? Que se converteram à sua mensagem de amor. E é bom nos lembrarmos também da palavra de Deus quando ela compara a igreja a um edifício. Como o próprio apóstolo Paulo falou aqui em Efésios 2:20, que a igreja ela é como um edifício e o alicerce é Jesus. O alicerce é Jesus. Logo, o alicerce é Jesus. Nós somos como que os tijolinhos, não é, que compõem também esse edifício, e o cimento, não é? Ele é uma representação do amor. Então devemos estar basilados sobre o Cristo e unidos pelo amor.
logo assim somos a verdadeira igreja do Cristo. Não é? Algumas pessoas, como eu sempre falo, confundem o prédio onde se reúnem com a igreja. Até falam assim, nós vamos para a igreja hoje à noite, não é? Mas não é dessa forma. Na verdade, você que já é convertido ao Cristo, você que já é convertida ao Cristo, você é a igreja do Cristo. Porque Jesus, ele deixou bem claro que Deus não habita mais em templos feitos por mãos. O novo templo do Espírito Santo somos nós. Então, quando você diz assim, olha, eu vou para a igreja, não é adequado. O correto é você dizer, eu vou para o templo, não é? Eu vou para o edifício, eu vou para o prédio, eu vou para a catedral, enfim, eu vou para o santuário. Mas a verdadeira igreja do Senhor somos nós, eu e você. Jesus foi quem fundou essa igreja a preço de sangue e hoje ele continua presidindo essa igreja na pessoa do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Agora, vamos assim refletir a partir de alguns pontos muito importantes. Bem, Jesus, ele foi mencionado no Antigo Testamento como o alicerce da igreja. Por que eu quero começar falando sobre o Antigo Testamento? Porque desde lá já estava predito que Jesus, ele seria a pedra angular, a pedra fundamental, não é? Ele seria o alicerce da igreja, fundador, líder e presidente desta igreja. E nesse texto que nós lemos aqui de Mateus 16, 18, na verdade ele foi um diálogo entre Jesus e os seus 12 discípulos. E Jesus, ele, na verdade, ele chegou ali na região, como a Bíblia diz, que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ele perguntou aos seus discípulos, né, quem o povo dizia ser ele. E eles disseram, olha, o povo diz que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum profeta. E ele perguntou, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro, usado pelo próprio Deus, ele responde aqui no versículo 16, o Senhor é o Messias, ou seja, o Machia, o Cristo, o Cristós, não é? O ungido, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano. Agora Cristo vai dizer quem foi que revelou aquela verdade a Pedro. E o versículo seguinte se refere a essa pessoa. Mas ele continua, mas quem lhe revelou isso, não é, foi que essa verdade veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Repito, Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Aí depois Cristo continua, portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre o meu Pai, que sou eu mesmo, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Glória a Deus. Cristo estava ali falando da pedra que era o próprio Pai e que era ele também, que é o Espírito Santo, porque os três são uma só pessoa. E ele fala que ninguém poderia resistir a essa pedra, nem mesmo a morte. Cristo, ele estava se referindo a si mesmo, né? Ele falou, olha, nem a morte irá me vencer. E foi isso que aconteceu. Cristo morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, ascendeu aos céus, está hoje à direita de Deus intercedendo por nós, e aqui está entre nós o seu Espírito Santo. Mas muito bem, vamos ver que o Antigo Testamento, ele predisse isso, que Jesus seria o alicerce da igreja. Vamos agora para Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. E nós vamos ler o versículo de número 16. Isaías 28, 16. E assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso, o Senhor Deus diz, estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi, para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito, quem tem fé não tem medo. Glória a Deus. O próprio Deus, não é? Revelando a Isaías e consequentemente ao povo de Israel, que ele, desde a eternidade, já havia escolhido Jesus para ser a pedra principal do alicerce da igreja. Glória a Deus? Muito bem. Então percebemos aqui que Deus, por meio do profeta Isaías, ele deixou bem claro que esta pedra aqui não era Pedro, como alguns interpretam neste texto que acabamos de ler, de Mateus 16, 18. Algumas pessoas leem esse texto e interpretam ali que aquela pedra era Pedro,
não é? E que a igreja seria construída sobre Pedro. E isso é um erro terrível, porque percebemos aqui que a revelação veterotestamentária de Isaías deixa bem claro que a pedra principal da igreja, ela seria o próprio Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Então Deus aqui, ele revelou a Isaías, o profeta maior Isaías, não é, 700 anos antes da vinda de Jesus, de que seria Jesus a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, o alicerce da igreja. Mas vamos agora, amados, perceber aqui que Jesus, ele também reclama para si, não é, esta condição de ser ele o alicerce, a pedra principal da igreja, e não Pedro, e não o apóstolo Pedro, não é? O apóstolo Pedro, ele não poderia ser a pedra principal, foi um ser humano como nós somos, não é? Então Jesus aqui estava fazendo alusão a si mesmo. Então vamos lá, vamos ler João 14:6, Evangelho segundo João, capítulo 14 e o versículo 6, João 14:6. E assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Logo, queridos, Jesus ele reclamou essa condição de ser a pedra principal. Ele falou: ninguém pode chegar até Deus a não ser por mim, ou seja, ninguém será a pedra principal a não ser eu. Então logo não é Pedro, não é? E nem qualquer pessoa que tenha assim, enfim, sucedido Pedro, enfim, mas a pedra principal é Jesus. É ele o presidente da igreja, não é? Ele é o presidente, o líder exclusivo da igreja. Então nós percebemos aqui que Jesus ele reclama isso para si. Mas vamos agora ao terceiro tópico, que diz que Jesus é assim reconhecido pelo próprio Pedro. Amados, vamos perceber que o próprio Pedro depois, ele esclarece esse versículo de Mateus 16:18. Ele mesmo vai dizer que Cristo é a pedra fundamental. O próprio Pedro, ele falou isso, para não deixar dúvida alguma. Você quer ler esse texto? Então me acompanhe. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. E assim nos diz a palavra do Senhor. O próprio Pedro foi quem escreveu isso aqui. Cheguem perto dele, se referindo a Jesus, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, ou seja, aquele se referindo aos judeus, que não reconheceram em Jesus o próprio Deus encarnado porque era desprovido de qualquer poder político, de qualquer projeção social, enfim. E ele continua: cheguem perto dele a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Deus escolheu de grande valor. Olha só, e olha o que é que ele continua dizendo: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Então ele fala: vocês também, como pedras vivas, né? Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifício que Deus aceite. Então perceba que, quando a Bíblia diz que Jesus é a pedra principal desse alicerce, é porque existem outras pedras. E nós também somos essas outras pedras desse edifício. E aqui uma outra forma, outra hermenêutica daquele texto de Mateus 16:18. Pedro, ele é uma pedra, mas ele não é a pedra fundamental. Você entende isso? Jesus, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra principal. Agora, existem outras pedras, como eu falei, que somos nós, não é, que damos continuidade à construção desse edifício. Os apóstolos também foram pedras, não é, que acompanharam Jesus, porque a Bíblia diz que a igreja crescia, as pessoas perseveravam na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Fala-se que a doutrina era dos apóstolos porque eles aprenderam com Jesus. Então a doutrina dos apóstolos era a doutrina, ou seja, um conjunto de conhecimentos celestes revelado pelo próprio Cristo a eles ao longo daquele seminário maravilhoso de 3 anos e meio, e depois essas doutrinas elas foram compartilhadas com aqueles que iam sendo salvos, e outros líderes foram se levantando até chegar nos dias de hoje, por meio do pastor Emerson e de tantos outros pastores e líderes da igreja que estão nos ouvindo agora.
Amém? Glória a Deus. Muito bem, queridos. Agora vamos perceber aqui no tópico 4 da nossa mensagem que Jesus nunca sugeriu sucessores. Jesus nunca sugeriu sucessores. Ele não falou, olha, eu sou a pedra fundamental, mas depois de mim terá uma outra pedra e depois dessa pedra virá uma sucessão de pedras. Não, Jesus ele nunca sugeriu que haveriam sucessores. Não é? Ele falou que haveriam também homens que liderariam comunidades para ensinar essas pessoas a palavra, a sua palavra. Mas Jesus ele nunca sugeriu sucessores para representá-lo mundialmente, para ser tipo um representante sobre a igreja mundial. Não, não existe isso, ok? Vamos lá. Então vamos ver aqui que Jesus nunca sugeriu sucessores. Vamos abrir aqui em Atos 4:12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12. Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas. É uma sequência do Evangelho de Lucas, capítulo 4 e o versículo 12. E a palavra do Senhor nos fala assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Tá? Isso aqui é Pedro e João, não é? Diante do Conselho Superior, e eles estavam discursando. E aqui eles falam o seguinte: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, por meio de Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Então, não existe nenhum nome, além do nome de Jesus, que nos represente diante de Deus e que possa nos promover a salvação. Não. Então, Jesus ele não deixou sucessores. Ele não deixou aqui nenhum outro nome que representasse a igreja mundialmente. Jesus ele deixou os seus ensinamentos. E nós vamos ver aqui adiante que qualquer pessoa que entende esses ensinamentos de Jesus e se converte a esses ensinamentos, essa pessoa automaticamente é uma autoridade espiritual. Amém, amados? Glória a Deus? Muito bem. Então, Jesus, ele deixa bem claro aqui, no tópico 4, que ele não deixou sucessores. Ele não falou, olha, eu sou a pedra fundamental da igreja, mas depois de mim virão outras pedras. Não, ele falou, eu sou a pedra fundamental, só eu sou, e acabou, ok? Agora, aqueles que ouvirem a minha mensagem e se converterem a mim, eles também serão outras pedras que agregadas a mim comporão esse edifício espiritual que é a igreja. Agora, amados, vamos aqui para o quinto tópico da nossa mensagem, que diz que Jesus é o único capacitado para tal. É o único capacitado para ser essa pedra fundamental, para ser essa pedra principal. Vamos ler aqui 1 Timóteo 2:5. Primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. 1 Timóteo 2:5. E assim nos diz a palavra do Senhor, dizendo que só Jesus é capacitado para ser a pedra principal. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo, discipulando o seu filho na fé, o novel pastor Timóteo, ele está deixando bem claro aqui no versículo 5 que nenhuma pessoa além de Jesus tem capacidade para ser pedra fundamental da sua igreja sobre a face da terra. Amém, amados? Glória a Deus. E é um perigo muito grande que alguém se arvore, não é? Se arvore de ser esse representante. Porque, como veremos aqui adiante, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Muito bem. Mas vamos adiante. Vamos agora para o próximo tópico, que é o tópico de número 6, que diz que Jesus não era opulento nem inacessível. Qualquer servo de Deus deve ser como fora o próprio Jesus, o Deus encarnado. Não é? Jesus ele não fora nem opulento nem inacessível, ou seja, Jesus ele não foi um homem que ele supervalorizou as riquezas materiais. Não é? As riquezas, os bens materiais têm a sua importância, têm o seu valor. Mas percebamos que Cristo, ele não enfocou isso no seu ministério.
não é? Infelizmente vivemos em uma igreja pós-moderna onde os bens materiais estão sendo focados de forma inadequada, não é? De forma inadequada. E nós vamos perceber que na própria vida de Jesus, ele nunca sugeriu que prédios fossem construídos. Nós construímos prédios porque, como alguém já falou, é um mal necessário, né? Ou seja, precisamos de um QG, de um quartel-general, de um espaço, né, confortável, sobretudo para pessoas de terceira idade, para que elas possam se assentar em um assento confortável, né? E ali adorar ao Senhor. Precisamos de templos confortáveis, não necessariamente luxuosos, mas de templos confortáveis, sim. São males necessários, como falamos, esses prédios. Mas Cristo nunca nos orientou a construir prédios e nunca determinou que para que a igreja existisse ela deveria construir prédios. Não, isso é, como eu falei, é algo que precisamos, sim, precisamos de uma estrutura, mas Jesus nunca nos orientou sobre isso. Inclusive, ele mesmo profetizou a destruição do Templo de Salomão no ano 70 depois de sua morte, e isso aconteceu, como inclusive Flávio Joséfos, ele registra em sua literatura. Mas vamos adiante. Então percebamos aqui que Jesus não era opulento, não era uma pessoa que enfocava bens materiais, riquezas, não é? Nada disso. E Jesus também, ele era acessível, ou seja, ele não era inacessível, mas ele era acessível. Jesus, ele não tinha, como o pastor Emerson tem, né, um gabinete, um computador, não é? Não, Jesus, ele andava pelo meio das pessoas. Os seus gabinetes eram as ruas, os becos, não é? Das cidades, das aldeias por onde ele passou. E ali ele estava, como sempre, tocando nas pessoas, se deixando tocar pelas pessoas, sentindo o suor das pessoas, as pessoas também sentindo o seu suor. E dessa forma, o Cristo, ele realmente abalou o mundo e dividiu a história em dois tempos, antes dele e depois dele, né? Segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, enfim, ele abalou. Ele abalou. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Percebamos, amados, que ele não era nem opulento, ou seja, nem inacessível. Mateus 21:5. Vamos ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 21, e o versículo 5. E vamos vir aqui ouvir o que é que nos diz a palavra do Senhor. Mateus 21:5. E assim nos diz, queridos, a palavra do Senhor. Estão chegando muitas mensagens. Você pode também mandar sua mensagem, concordando, discordando, participando. Afinal de contas, estamos pregando a palavra e ninguém é detentor da verdade. Mas a palavra, ela é a verdade. Então vamos lá. Mateus 21:5. E aqui nos diz a palavra do Senhor. Digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando, e é humilde, e está montado num jumento, e num jumentinho, filho de jumenta. Ou seja, essa profecia que for aqui mencionada no Evangelho de Mateus, ela se reporta a Zacarias capítulo 9, versículo 9. O profeta Zacarias, ele, tomado pelo Espírito de Deus, profetizou que o Cristo de Deus, o prometido de Deus, ele seria uma pessoa humilde e uma pessoa acessível, não é? E deixa bem claro aqui que ele iria entrar em Jerusalém montado no jumentinho, no animal de carga, não é? No animal de carga. E Zacarias profetiza, isso acontece realmente na vida do Cristo, e aqui essa profecia é lembrada. Então, amados, todos aqueles que compõem a Igreja de Cristo, e sobretudo nós que somos líderes da Igreja de Cristo, não devemos focar, não é? Nas riquezas materiais. Elas são importantes, a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde, precisamos do dinheiro, mas estou falando aqui da supervalorização do dinheiro, não é? Do ouro, da prata, do bronze, das riquezas deste mundo. Não devemos enfocar demasiadamente nisso, porque o próprio Jesus, modelo do reino, do seu próprio reino, ele veio aqui despojado de tudo isso. Você entende isso? Agora, não quer dizer que a pessoa que tenha bens, ela não seja de Deus. Pelo contrário, Cristo admitiu no seu reino muitas pessoas que tinham muitas condições, né? Mas ele era simples, não era opulento, né? E também ele não era inacessível, estava sempre acessível. Jesus, ele não precisava de guarda-costas, né? Jesus, ele nunca ostentou, né? Nem ser o próprio Deus, né? E a gente vai perceber isso aqui, queridos. A gente vai perceber isso aqui nessa passagem de Mateus 21:5. Amém? Então, não existe nenhum representante da igreja no mundo
E qualquer pessoa que pastoreia algum rebanho, seja ele de poucas pessoas com a quantidade pequena ou a quantidade maior, com um número mais significativo, né? Esta pessoa ela deve imitar o Cristo na simplicidade, na acessibilidade, ok? Comentando com alguns irmãos, eu fiquei sabendo que existem alguns pastores que eles têm guardas-costas, né? Pessoas que os acompanham, né? E, enfim, eu não quero aqui julgar ninguém, não sou o dono da verdade, não é? E nem Jesus, que era o dono da verdade, ele andava julgando ninguém. Mas assim, nós precisamos entender que o pastorado é muito diferente do que o que temos visto por aí. O pastor é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Tem uma missão privilegiada, sim, de orientar o rebanho do Senhor, mas ele deve entender que é apenas um homem, tá? E que ele não deve ostentar, na verdade, algumas condições que não lhe são cabíveis. Agora, vamos aqui para o tópico de número 7. Jesus não aceita que um homem ovacione outro. Amados, existem líderes aí de algumas denominações que são ovacionados, não é? E nós sabemos que às vezes não é nem o líder que fomenta isso, que estimula isso. Não, às vezes não é nem o líder que estimula isso. Às vezes o líder, ele combate isso, mas as pessoas, como a própria Bíblia diz, que no final dos tempos as pessoas iriam rogar por um líder mundial, e aí a Bíblia entra falando sobre o anticristo, que é o resultado dessa solicitação da população humana, não agravando a todos, não é? Então, as pessoas, elas têm carência de ter um modelo, elas têm carência de ter alguém que as lidere. E alguns líderes espirituais, infelizmente, eles têm sido ovacionados. Muitas vezes eles não concordam com isso, mas muitas vezes permitem, não é? Permitem. E Deus, ele, como eu falei, não divide a glória dele com ninguém. A gente vai ver isso aqui adiante. Então vamos ver que Jesus, ele não aceita que nenhum homem ovacione outro, ou seja, que nenhum homem supervalorize outro. Eu não devo me dobrar diante de homem nenhum. Não é? Eu não devo adorar homem nenhum, eu não devo bajular homem nenhum, ok? Devo adorar somente a Jesus Cristo. Atos 14, 11, 14 e 15. Atos 14, vamos voltar aqui para Atos 14. Atos capítulo 14, vamos ler os versículos 11, 14 e 15. Atos 14, 11, 14 e 15. E aqui nós percebemos a presença de Paulo, não é? Em Listra e Derbe. E o versículo 14 nos fala assim: quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram. Aí agora versículos 14 e 15. Primeiro 11, desculpa, eu vou ler o 11. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Agora 14 e 15. Quando os dois apóstolos souberam disso, se referindo aqui a Paulo e a Barnabé, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Que maravilha, não é? Então aqui, Paulo e Barnabé estavam aqui passando pelas cidades de Listra e Derbe, pregando o evangelho do Cristo. E diante do que Deus estava fazendo por meio deles, aquelas pessoas começaram a ovacionar os dois, começaram a supervalorizá-los, chegou até a compará-los com deuses. E o apóstolo Paulo, sabedor disso, de que Deus não reparte a sua glória com ninguém, o apóstolo Paulo, ele rasgou a roupa dele, Barnabé também, e eles esclareceram: não se prostrem diante de nós, não é? Não coloquem expectativas demasiadas em nós, não é? Porque nós somos seres humanos tão falhos quanto vocês. Nós precisamos ingerir alimento como vocês, nós suamos como vocês, nós dormimos como vocês, não é? Nós temos necessidades biológicas como vocês, ou seja, somos apenas homens usados pelo poder de Deus, porque temos dado espaço, mas somos apenas homens. Então, amados, não podemos supervalorizar
Ninguém, líder nenhum, seja ele quem for. Porque isso já passa a ser idolatria. Isso passa a ser idolatria. Idolatria significa a supervalorização de alguém a ponto de colocar esta pessoa ou alguma coisa ou alguma circunstância no lugar do próprio Deus. E Deus, ele não se agrada com isso. Amém? Muito bem. Então, Jesus não aceita que um homem seja ovacionado, não é? Por ninguém. Agora vamos para o tópico de número 8. Jesus não precisa de pós-cursores, entre aspas, essa palavra pós-cursores, né? Sabemos que Jesus, ele teve um precursor, ou seja, alguém que veio antes dele anunciando a sua chegada, que foi o seu primo João Batista. A Bíblia diz que João Batista, ele foi precursor de Jesus, ele veio antes de Jesus anunciando a sua chegada, ele preparou o caminho do Senhor. Muito bem, Jesus, ele teve um precursor que foi João Batista, mas Jesus, ele nunca falou que teria pós-cursores, desculpe aqui a expressão, está entre aspas, né? Ou seja, ele nunca falou que teria outros líderes mundiais representando, não. Jesus, ele falou que ele teria o quê? Discípulos, e ele falou para os discípulos que ele mesmo preparou em Mateus 28, 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém, queridos? Muito bem. Agora, vamos aqui ver no ponto 9 que Jesus nos fez sacerdotes. Jesus nos fez sacerdotes. Vamos ler aqui Mateus 27, 51. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, e o versículo 51. Mateus 27, 51. Mateus 27, 51. E assim nos diz a palavra do Senhor. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Aqui, Mateus ele havia registrado parte do que ocorrera com a morte de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele se entregou no Gólgota, no monte chamado Gólgota, o Monte da Caveira. Ele se entregou por nós, por amor a nós. E a Bíblia aqui relata que exatamente depois que Cristo ele entrega o seu Espírito, não é? E ele morre, a Bíblia diz que aconteceu algo interessante naquela época e em diversos lugares. Agora, em um lugar especial, lá no templo construído por Salomão, reconstruído por Herodes, enfim, lá no Santíssimo Lugar, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, a cortina feita de seda que separava o santo lugar do Santíssimo Lugar, ela foi rasgada de alto a baixo. Diga-se de passagem que aquele tecido, ele era muito forte, e ainda que você colocasse 2 touros caminhando em direções opostas para tentar rasgá-lo, eles não conseguiriam. Então era um tecido, era uma trama muito bem feita, com seda, e aquilo nem os touros poderiam rasgar. E a Bíblia diz que com a morte do Cristo na cruz do Calvário, sobre o Monte Gólgota, o Monte Caveira, depois que ele entrega o seu Espírito, o véu do templo que separava o santo lugar do Santíssimo Lugar, ele se rasga de alto a baixo. Perceba que não é de baixo a alto, como eu já falei aqui outras vezes, para dar a entender que a iniciativa não foi humana, não foi um homem que passou ali uma lâmina e cortou, não. Rasgou-se de alto a baixo e aquela cortina era muito comprida. E quem foi que proporcionou aquilo? O próprio Deus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava pagando a nossa dívida. E automaticamente nenhum homem mais iria nos mediar diante de Deus. Nós não iríamos precisar de mais ninguém para que nos intermediasse diante de Deus. Ou seja, exatamente depois da morte do Cristo, exatamente no momento em que a cortina se rasga, Deus estava falando, a partir de hoje, ninguém precisa mais de sumos sacerdotes, ninguém precisa mais de sacerdotes, ou seja, ninguém precisa mais de intermediários para chegarem até mim, porque eu rasguei essa cortina para deixar bem claro que o Santíssimo Lugar agora está exposto. O Santíssimo Lugar agora é cada pessoa que me aceita como Salvador, que passa a ser recipiente do Espírito Santo e vai refletir a minha luz para todos aqueles que precisam também de salvação. Você entende isso? Então, até aquele momento existiam sacerdotes em Israel, mas depois daquele momento, Deus havia quebrado essa cultura, deixando bem claro que cada pessoa hoje que aceita Jesus, ela é sacerdote, essa pessoa é sacerdotisa de si mesma. Ou seja, cada homem é sacerdote de si mesmo, cada mulher é sacerdotisa de si mesma. Ou seja, nós não precisamos de mais ninguém entre nós e Deus, a não ser o próprio Jesus.
Não mais sacerdotes humanos, mas o sumo sacerdote de todos os sacerdotes, que é Jesus Cristo, a pedra fundamental da sua igreja. Amém? Você está entendendo a mensagem? Muito bem, eu não quero infundir medo em você e nem quero pregar por meio da emoção descabida, mas eu quero simplesmente, com simplicidade, ler os textos e explicá-los com fidelidade, a fim de que você entenda qual é a espiritualidade proposta por Jesus, a fim de que você realmente entregue a sua vida a Ele por amor, por gratidão, e para que no dia do juízo você possa ser absolvido, e para que no arrebatamento da igreja você possa também ser arrebatado em nome de Jesus. Amém? Então não diga, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Não, não é a religião quem salva é a palavra. Da mesma forma que alguns políticos não querem que algumas pessoas sejam alfabetizadas para que elas possam comprar o voto dessas pessoas que não pensam, muitas vezes. Muitos líderes, inclusive, também não querem que as pessoas leiam a Bíblia para que não conheçam por si sós, com o auxílio do Espírito Santo, as verdades que aqui estão. Leia a Bíblia, porque cuidaste ter nela palavras de vida eterna. Muito bem. Então nós hoje somos sacerdotes de nós mesmos. Não precisamos mais nos confessar a ninguém. Não precisamos mais de ninguém, não é, para poder ficar rasgando o nosso coração. Nós podemos comunicar nossas necessidades para alguém que é santo, ou seja, um discípulo do Senhor. Mas, definitivamente, o nosso intermediário hoje é Jesus, e não mais homem algum. Agora vamos para o tópico 10 da nossa mensagem. Jesus não reparte a sua glória com ninguém. Eu já havia referido isso aqui antes. Isaías 48:11. Livro de Isaías, capítulo 48, versículo 11. E a palavra do Senhor nos fala assim: é por amor ao meu próprio nome que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. E quantos homens, até líderes religiosos, estão tomando o lugar de Deus, amados? Quantos? E não podemos permitir que isso aconteça. A Bíblia diz no Antigo Testamento que o rei Nabucodonosor, ele aceitou a adoração. E a Bíblia diz que ele começou a se comportar como um animal, como um quadrúpede. Ele começou a andar de quatro como um animal e comer da relva. Por quê? Porque ele, como um simples ser humano, ele aceitou a adoração. Ou seja, ele queria tomar a glória de Deus para si. Então, quando Nabucodonosor ele aceitou a glória de Deus para si, ele tomou para si aquilo que era para Deus, Deus fez com que ele se comportasse como um animal. Você entende isso? E no Novo Testamento nós temos aqui também a história de Herodes. Herodes ele discursou e as pessoas começaram a ovacioná-lo, a bater palmas e dizer: esse homem é um Deus. E ele aceitou aquilo. E a Bíblia diz que no mesmo momento ele caiu comido de bicho diante de todos. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não toque na glória de Deus. Não toque no cabode de Deus, no peso da sua glória. Não toque. Porque Deus não divide isso com ninguém. E aí daqueles que estão se permitindo isso. Não acontecem coisas semelhantes porque Deus ele é gracioso. E tem sido gracioso com muitos. E o último tópico de número 11. Jesus foi sucedido pelo Espírito Santo. Você já viu uma corrida de bastões? Onde um atleta ele sai correndo com o bastão na mão, ele passa o bastão para o seu colega que recebe e sai correndo, e depois passa para o terceiro colega que sai correndo e definitivamente passa pela linha de chegada. Assim é com relação à Trindade. No princípio quem falava com a humanidade era o Deus Pai. Então, o Deus Pai foi quem pegou ali o bastão e saiu correndo no seu ministério, de falar com o homem. Depois ele passou o bastão para a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. Jesus pegou esse bastão e também correu por 3 anos e meio aqui no seu ministério. E depois disso, Jesus ele passou o bastão para o Espírito Santo, que hoje está com o bastão nos conduzindo para a linha de chegada. Você entende isso? Então, Jesus continua presidindo a sua igreja, só que hoje na pessoa do Espírito Santo. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 4. Quero que você entenda a mensagem, quero que você entenda a palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 2, versículo 4. Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Ou seja, o fato de judeus estarem falando em mais de 14 línguas outras, deixava bem claro que o Espírito de Deus que estava ali inaugurando de uma forma maravilhosa a graça de Cristo,
Ele fez com que os judeus falassem outras línguas para deixar bem claro que não mais o povo judeu seria o representante de Deus aqui na terra, mas agora todas as pessoas da humanidade que tivessem uma experiência de metanoia, de conversão a Jesus Cristo. E essa profecia ela foi, na verdade, predita por meio de Deus através do profeta Ageu, não é? E lá em Ageu capítulo 2 está essa profecia de que o Espírito seria derramado. E Joel, desculpem, Ageu não, Joel. Lá em Joel capítulo 2, essa profecia ela foi dada por Deus por meio de Joel capítulo 2. E aqui em Atos capítulo 2 a gente vê o cumprimento dessa profecia, né? E o Espírito Santo ele veio, ele recebeu o bastão de Jesus e ele hoje está presidindo a igreja e não homem algum, como eu falei antes. Bem, amados, eu quero assim concluir a nossa mensagem. Muitas mensagens chegando, pode mandar sua mensagem, ainda há tempo, tá bom? Eu quero concluir a nossa mensagem de hoje falando o seguinte: nenhum ser humano deve se arvorar de ser o representante maior da igreja do Senhor aqui na terra. Jesus não criou a religião, nem as denominações, frutos da engenhosa mente humana. Abaixo do Espírito Santo, qualquer pessoa convertida ao Messias torna-se automaticamente uma autoridade espiritual apta a representar o próprio Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém? Lembrando que a religião, Deus não criou a religião. É um fenômeno sociológico, como dizem, né? E nem as denominações. Mas quero dizer que elas existem, têm também a sua função, tem a sua importância. Mas queremos relembrar que Jesus não é religião, ele é Deus. Jesus não está em determinada denominação, ele está na sua palavra. Amém? E as denominações sérias que têm realmente ensinado o povo a palavra, elas saem na frente, espiritualmente falando. Porque elas de fato fazem o que Deus quer, que ensinemos e de fazer discípulos, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Cristo falou isso para os seus 11 discípulos, uma vez que Judas já havia se suicidado, e ali no Monte das Oliveiras subiu diante deles. E ele voltará um dia. E aqueles que estiverem vivendo uma vida disciplinada, não é? Para obedecer a Jesus, essas pessoas que estão na palavra, elas serão honradas e passarão a eternidade cara a cara com o leão da tribo de Judá, com a rosa de Saron, com o lírio dos vales, com Yeshua HaMashiach, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental da igreja. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos agora assistir um clipe e na sequência eu estarei lendo os e-mails que vocês mandaram e que vocês ainda estarão mandando e depois encerrando com a oração em nome de Jesus. Ok, estamos aqui já diante dos e-mails mandados para nós, das mensagens, não é? E estaremos lendo agora. E a primeira mensagem aqui é uma pequena mensagem também. A amizade é uma porta aberta, uma mão estendida, um sorriso que incentiva você, um olhar que te entende, uma palavra que anima, uma crítica que melhora, um abraço único, aplausos que estimula, um encontro que alegra. Muito bem, mensagem muito bonita. Amizade realmente é tudo isso. Obrigado aí a você que mandou essa bonita mensagem para nós. Amém? Outra mensagem. O amor, ele vem do céu, sem que peçamos nem busquemos. Realmente o amor vem do céu, não é? Mas precisamos também nos encher desse amor, não é? Eu ouvi uma frase muito bonita que diz o seguinte: não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais e não podemos fazer nada para que Deus nos ame menos, né? Glória a Deus. Vamos à próxima mensagem aqui. Sei que a palavra de Deus sustenta mesmo quem não tem mais força. Ela é o nosso alimento, não é? A pessoa também não colocou o nome, mas a palavra de Deus é o nosso alimento. É o alimento para a alma, né? O alimento para a alma. Quantas vezes a gente volta do templo diferentes, né? A gente chega lá muitas vezes tristes e a gente volta fortes, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. É algo sobrenatural. A paz do Senhor, pastor. Que Deus te abençoe e te faça muito feliz em Gladys. Gladys, de vez em quando, mandando uma mensagem pra gente, né? Deus continue te abençoando também, tá bom? Em nome de Jesus, realizando teus sonhos de acordo com a vontade dele. Vamos ao próximo. Ligado na Monte Sião. Glória a Deus.
A Sivaldo estava me falando ali agora da quantidade de pessoas que está ligada aqui, e é um número expressivo, né? Glória a Deus por vocês que estão aí ouvindo a nossa programação. Carlinhos, eu acho que é Paraíba, né? Acabou, pastor, Jesus está voltando, os semideuses verão quem reina verdadeiramente, e é verdade. Estava conversando em off aqui com o diretor exatamente sobre isso e falando que realmente a coisa está apertando. Os sinais estão claros aí a cada dia, né? E precisamos dar glória a Deus e não roubar a glória de Deus. Rodolfo, é verdade sim, pastor. Estamos em tempo de hipocrisia no altar da hipocrisia no altar. É verdade sim, pastor. Estamos em tempo de hipocrisia no altar. E aqui tem algo dizendo mais ou menos assim, que deve pertencer a Deus, não é? E não aos sacerdotes. É isso mesmo, Rodolfo. É isso mesmo. E eu aconselho a você que tem aquele carinho até extremado pelo seu líder. Não, você tem que ter carinho. Você tem que amar. A Bíblia diz em Gálatas 6,6 que a gente deve até compartilhar das coisas boas que temos com os nossos líderes espirituais. Maravilha. Mas nada de exagero. Amém? Nada de exagero. Deus nos abençoe com toda sorte de bênção. Muito bem. E essa foi aqui a nossa última mensagem. E eu quero agradecer, em nome de Jesus, a Deus e a todos vocês, tá bom? Que têm assim mandado os e-mails, têm participado e têm se alimentado da palavra do Senhor. Bem, nós estamos assim, já encerrando o nosso programa, ok? Nós vamos agora orar. Eu vou estar orando por todos em nome de Jesus, tá? E você que está aí do outro lado, entenda isso. O representante maior de Deus sobre a face da terra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Então adore somente a Deus, ok? Quando for orar, ore a Deus em nome de Jesus. E entenda isso, nenhum homem representa a igreja mundialmente falando, nenhum homem, ok? Nenhuma instituição tem esse poder, mas é o Espírito Santo quem manda, não é? Ele é o líder, ele é o presidente, não é? Ele é o nosso Deus. Vamos orar nesta hora em nome de Jesus? Deus amado, eu me coloco em tuas mãos juntamente com os teus filhos, Pai. Temos vivido os últimos dias, Senhor. Temos visto aí que o palco está se armando para os eventos dos últimos dias, Senhor. E nós, meu Pai, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor não retire o teu Espírito de nós. Que o Senhor nos encha desse Espírito. Que o Senhor nos ajude no nosso processo de santificação. Que o Senhor nos ajude a não negociar as nossas convicções. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes na Tua palavra, Senhor. Ó, Pai, eu apresento a Ti, meu Deus, muitas pessoas que agora estão nos assistindo. Meu Pai, aquelas que já estão firmes, amém, glória a Deus. Mas se alguém, meu Pai, infelizmente incorrendo nesse erro, até supervalorizando alguém, um líder, toca no coração desta pessoa, meu Pai, e faz entender que o líder é importante, mas só o Senhor merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Pai. Abençoa a Tua igreja na face da terra, abençoa os oficiais da igreja para que saibam se colocar no seu lugar. E abençoa também, meu Pai, as ovelhas de um modo geral, para que saibam que todo louvor pertence ao Senhor, meu Pai. E ajuda-nos a ser fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a ser fiéis à Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. E liberta também alguns colegas que talvez estejam envolvidos nessa armadilha, para a glória do Teu nome. Eu te peço para aqueles que estão enfermos, cura aqueles que estão enfermos, Pai. Oh, meu Deus, na alma, no físico. Meu Deus, pessoas que estão agora talvez em um hospital, meu Deus, em postos de saúde, policlínicas, pessoas, meu Pai, que estão talvez acidentadas, aqueles que estão nos carros, que estão em suas casas, que estão com seu notebook, enfim, as pessoas que estão nos acompanhando, abençoa todas, Pai. Ser com as necessidades dessas pessoas, ser com a área financeira, Pai, área material, abençoa o Teu povo, Pai. Esforça o Teu povo, meu Deus, para que o Teu povo trabalhe, para que o Teu povo também possa prosperar materialmente também. Abençoa todos, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo todos e profetizo a bênção, libertação, salvação e cura, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus
sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Estamos encerrando o nosso programa. Até a próxima oportunidade, se o bom Deus assim nos permitir. Mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.